extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota do Corretor de Sucesso. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem informativo e super importante: o parecer técnico de avaliação mercadológica, o famoso PITAM. Tem prazo de validade? E quanto cobrar pelo PITAM? Isso aí. E o material que a gente analisou traz duas perguntas-chave, né? Primeiro, por quanto tempo vale um PITAM? E segundo, como é que se define o preço desse serviço aqui no Brasil? Exato. A nossa ideia aqui é desmistificar um pouco esses pontos da avaliação imobiliária com base no que a gente leu. Bom, vamos lá. A primeira coisa que sempre perguntam é sobre o prazo, né? Existe um tempo certo? 6 meses? 1 ano? Como funciona? Então, essa história dos 6 meses circula bastante no mercado, sabe? Mas assim, é mais um guia prático do que uma regra escrita em pedra. Não tem lei que obrigue a ser 6 meses. Não existe um prazo determinado para a validade do PITAM. Porém, os imóveis têm uma valorização constante. Então, um imóvel que foi avaliado em janeiro de 2025 não terá o mesmo valor em janeiro de 2026. O que manda mesmo é, bom, a dinâmica do mercado imobiliário, que a gente sabe, muda o tempo todo, né? Totalmente. Faz sentido o mercado tão volátil não ter prazo fixo. E as fontes que a gente viu detalham bem isso, né? Falam das constantes flutuações, políticas novas, crises. Tudo isso afeta o preço dos imóveis diretamente. Exatamente. E não é só a economia geral, tá? As características do imóvel em si, nossa, isso pesa muito. Um imóvel muito diferente ou um que seja difícil de vender rápido, sabe, com baixa liquidez? Sim. A avaliação dele pode ficar velha mais rápido do que a de um apartamento comum numa área super procurada. E tem outra coisa. Para que serve a avaliação, a finalidade? Como assim a finalidade? Pode dar um exemplo para a gente visualizar? Claro. Pensa num banco. Para liberar um financiamento imobiliário, ele pode ser mais rigoroso, pedir um PITAM bem novinho, talvez com menos de, 3 meses. É uma política interna deles, por segurança, né? Ah, ok. Risco menor para eles. Isso. Agora, se for por um inventário, por exemplo, que é para dividir os bens de uma herança, talvez um parecer um pouquinho mais antigo ainda sirva. Depende muito do juiz, do caso. Entendi. E tem o óbvio também, né? Qualquer mudança grande no imóvel. Ah, sim. Uma reforma grande, construiu algo novo no terreno. Já era o parecer antigo. Ou se mudar lei da região, né? Uma lei urbanística, ambiental. Perfeito. Invalida na hora. O que é fascinante a perceber isso. A validade do PTAM está ligada ao pulso do mercado e ao contexto da avaliação. Em mercados muito instáveis ou para imóveis de valor muito alto, pode ser preciso reavaliar bem antes dos 6 meses. E atualizar não é só gastar mais, é investir, né? Para ter mais precisão, mais segurança jurídica. Facilita até conseguir um financiamento melhor, imagino. Com certeza. Então o ponto não é decorar 6 meses, é entender o porquê da validade mudar, dinâmica do mercado e para que serve a avaliação naquele momento. Ótima explicação. Agora vamos para a parte que geralmente interessa muito. O custo. Quanto custa fazer um PITAM? Aqui o material foi bem direto, não existe uma regra definida. Imagino que isso cause uma variação enorme de preços, né? Causa, sim, muita variação, não tem tabela oficial, que todo mundo tenha que seguir. O preço, os honorários, né, dependem de vários fatores combinados. Tipo? A complexidade do trabalho é um dos principais. Avaliar um apartamento padrão é uma coisa. Agora, avaliar uma fazenda. Nossa! Ou uma indústria, um imóvel com briga na justiça. É outro nível de dificuldade, exige muito mais pesquisa, análise, né? Imagino. E o tempo gasto também, claro. Ir até o local, fazer a vistoria. Às vezes tem que viajar, né? Exato. Analisar documento por documento, pesquisar o mercado para comparar e depois escrever o laudo técnico bem detalhado. Tudo isso leva tempo. E a localização do imóvel faz diferença no preço do serviço? Faz sim. O custo de vida, o valor da hora técnica do profissional pode ser bem diferente numa capital comparado com uma cidade menor. E claro, tem o nome do profissional, né? A experiência, a reputação dele no mercado. Ah, sim. A grife do avaliador. É, tipo isso. Um profissional muito experiente, reconhecido, naturalmente vai cobrar um valor que reflete essa qualidade e a confiança no trabalho dele. O material até menciona umas formas de calcular, né?
Diz que pode ser por metro quadrado ou um percentual do valor do imóvel. Sim, existem essas formas, mas são pouco usuais. Mas que o mais comum parece ser baseado nas horas técnicas gastas e cita umas referências de valor, né? Tipo uma sugestão do COFECE, que é o Conselho dos Corretores. Isso, lembro dessa. Falava no mínimo de uns R$ 1.200 e hora técnica de R$ 375. Mas também fala que muita gente usa como base uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, lá de 2016. Ah, 232, que fixava a hora para perito judicial em R$ 330, né? Muita gente usa essa como referência ainda. Exato. Mas são só referências, então. Exatamente. Não são lei para o mercado particular, tá? Por isso o que se recomenda é: pesquisa os preços na sua região, conversa aberto com o cliente para entender o que ele precisa e explica direitinho como chegou naquele preço. Transparência total. Isso. E, se der, ser um pouco flexível no pagamento. A chave não é só que o preço varia, mas que ele precisa ser justificado pela complexidade. Tem que ser justo, né? Para o cliente e para o profissional. Refletir o esforço e a qualidade. Perfeito. Então, resumindo o que a gente viu, a validade do PITAM não é fixa. Depende do mercado, do imóvel, do uso. 6 meses é mais um ponto de partida. Um guia, isso? E os honorários? Bom, esses são definidos caso a caso, levando em conta a complexidade, o tempo, onde fica o imóvel, quem é o avaliador. Mesmo tendo aquelas referências do COFECE e do CNJ. Certo. O importante mesmo é a informação clara, é a negociação transparente. Exato. E sabe, essa falta de tabela fixa me faz pensar numa coisa, é uma questão interessante. Se o preço precisa ser flexível para se adaptar a cada caso, como é que a gente equilibra isso, essa flexibilidade necessária, com alguma padronização que garanta que todo mundo, diferentes clientes, diferentes imóveis, consiga ter acesso a uma avaliação de qualidade no Brasil? Boa pergunta. Fica aí a provocação, né? Pra gente refletir sobre como o mercado pode evoluir nesse sentido.